Graças a Deus. Paz seja com todos. Nós estamos no estudo da Palavra de Deus. Estudo esse falando a respeito da direção do Espírito Santo na vida do cristão. E nós falamos no tópico 1, o desejo de fazer a vontade de Deus. No tópico 2, falamos a respeito da importância do Espírito Santo. No tópico 3, falamos a respeito de como permitir que o Espírito Santo nos tenha, nos guie, nos conduza. E agora no quarto tópico, estaremos falando e concluindo, por hoje, a respeito dos frutos de ser conduzido pelo Espírito Santo. E lembrando a todos que amanhã, terça-feira, 19 horas, estaremos aqui no nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Não falta, venha à Igreja Assembleia de Deus aqui no Planalto, na Avenida Bartolomeu Dias da Rocha 654, em Tubiara. Estamos aqui toda terça-feira às 19 horas reunidos em nome de Jesus Cristo para aprender a Palavra de Deus. Então vamos lá. Os frutos de ser conduzido pelo Espírito. Primeiro, paz e segurança. A nossa obediência gera paz e segurança para nossas vidas. Qual é o melhor lugar para se estar? Na obediência ao Senhor. Qual é o lugar mais seguro? Deixar ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Então, observamos o seguinte: quando somos guiados pelo Espírito Santo, experimentamos uma paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às dificuldades da vida. Entenda, meu irmão, entenda aqui, entenda uma coisa: não é porque você está orando, está jejuando, está lendo Bíblia, está procurando obedecer, está procurando acertar, está procurando fugir da aparência do mal, que você vai estar isento de adversidade, dificuldade, de provações. Não. Há muita gente por aí dizendo: vem para a igreja e seus problemas acabaram. Vem para a igreja e sua vida vai ser só gozo, paz e alegria. Mentira. Aceitar a Jesus Cristo, confessar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, é se alistar para um exército e guerrear contra o mal. Então você está se alistando para um exército para combater contra o mal. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, fala sobre se vestir e revestir das armaduras de Deus, para enfrentar ciladas, laços, setas inflamadas do maligno, dardos, assoladores, opressores, afligidores, príncipe das trevas, príncipe desse século. Porém, não tenha medo não, minha irmã, fique em paz, porque Jesus Cristo, Ele vai diante de nós, Ele peleja por nós, o Espírito Santo nos conduz nessa guerra, e dela nós seremos mais do que vencedores. Vai gerar experiência, a gente vai amadurecer, a gente vai crescer, jovem, espiritualmente. A gente vai deixar de ser menino, vai abandonar as coisas de menino, e vamos agir agora nem por lógica, nem por razão, nem por achismo, não. A gente vai agir por fé, a gente vai andar pela palavra, vai viver de acordo com as nossas experiências com Deus vivo. Uma coisa é ouvir a experiência dos outros, outra coisa é ter suas próprias experiências com o Senhor. Então entenda isso em nome de Jesus. A palavra de Deus em Romanos vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 28, amém? Diz assim: somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De repente, você não está entendendo o processo que está vivenciando, a dificuldade que está passando, os levantes, as provas, o mal que aflige. Eu aceitei Jesus, pensei que a minha vida ia melhorar, ia mudar, e é só luta, só prova, só dificuldade, só adversidade. Não, isso é o processo.
Você está sendo moldado, você está sendo lapidado, você está sendo trabalhado. Ei, entenda o que o Senhor te diz nesta hora. Tudo isso é só um tempo, um pouquinho de tempo. Essa fase vai passar. O choro, Deus vai fazer que torne em alegria. A tristeza em alegria, em gozo, em paz. Mas você tem que amadurecer, você tem que crescer. Você vem como está, mas Deus não permite que você fique como bem entende. Não. Ele quer te moldar, Ele quer te lapidar, Ele quer te transformar, Ele quer te trabalhar. Ele quer fazer de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Evangelho não é frequentar a igreja. Evangelho é novidade de vida. Evangelho é novidade de vida. Nós vivíamos para o pecado e agora vivemos para glorificar a Deus e agradar a Cristo. Então entenda isso em nome de Jesus. Nova criatura hoje sou, aleluia. Hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu tenho gozo, paz, alegria no Espírito, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. Amados, 2, vamos lá, 2. Crescimento espiritual. A direção do Espírito nos leva a um crescimento espiritual contínuo. Em Gálatas 5, 22 e 23, Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, fala do fruto do Espírito. Paulo nos fala sobre o fruto do Espírito, que se manifesta em nossas vidas, e as suas virtudes. É um fruto com 9 virtudes, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, fé, uma fé viva, uma fé inabalável. O Senhor tira o mal que havia em nós, Ele lava, Ele limpa, Ele refrigera, Ele transforma, porque há poder no sangue de Jesus para nos dar veste branca e alva como a neve. Aquela pessoa que era carrancuda, ímpia, entregue a vícios, a dependência química, né? Cheia de depressão, opressão, possessão, indução, agora é liberta, agora é transformada. Agora o que reina na sua vida é o amor, é o gozo, é a paz, é a alegria, é o domínio próprio, é a fé, é a mansidão, a alegria da salvação, a alegria de congregar, a alegria de servir a Deus, a alegria da comunhão com os irmãos. O Evangelho transforma vidas. Ei, o Evangelho é transformação de vidas. Não basta ser de uma igreja, não basta congregar numa igreja, tem que deixar que o Espírito Santo de Deus te tenha, te encha a sua vida, conduza a sua vida na direção de Deus, na vontade de Deus. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Não ando mais segundo a carne, mas agora ando segundo a direção que o Espírito Santo de Deus me dá. Não vivo mais para o pecado, mas vivo para glorificar a Deus e bendizer o seu nome. Amém, igreja? Glória a Deus que nos libertou, glória a Deus que nos transformou, glória a Deus que tem nos lavado, nos santificado, nos purificado pelo poder da sua palavra, que é como uma espada de 2 gumes, que penetra nas juntas e medulas, que é apta para discernir as intenções dos corações. É a palavra de Deus. Ame a palavra, tenha prazer na palavra, medita na palavra, e a palavra te fortalecerá, a palavra te libertará, a palavra vai te santificar. João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Vamos lá? Então entenda isso, a importância, o impacto no mundo, vidas transformadas para impactar, vidas libertas para outras vidas transformar. Tem muita gente querendo libertar os outros sem deixar ser liberto, querendo a transformação da vida do outro sem deixar ser transformado. Quanta gente que aponta o outro, julga o outro, fala do outro como se fosse o mais santo, o mais puro,
E na verdade não é nada disso, apenas está maquiando para tirar, né? Para tirar os olhos dele, dela, aí joga para o outro. Mas olha, queridos, vamos ser sinceros, vamos reconhecer e assumir as nossas falibilidades. Deus, até aqui eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fui omisso, eu fui negligente, eu fui rebelde, eu fui incrédulo, eu fui desobediente. Até aqui, Deus, eu continuei, eu estou na igreja, mas ainda gosto de uma bebidinha, de uma nicotina, de uma droga, de uma prostituição. Eu ainda estou atrelado ao pecado, preso ao pecado. O querer é nosso, o agir é dele, o trabalhar é dele, o mudar, o transformar é com ele. Mas a gente tem que crer e demonstrar isso, a nossa necessidade. Lá no Salmos de número 51, o salmista deixa claro isso. Deus ama a sinceridade. Ó, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então é o nosso pecado, é a nossa transgressão, é a nossa iniquidade, e os outros não me interessa. O que adianta eu apontar ele, ela, falar dele, dela, se a minha vida está igual ou pior? Então não adianta eu querer libertação do outro se eu não deixar ser liberto. Não adianta eu querer falar de transformação para ela se não deixa ser transformado. Não adianta eu falar para você, jovem, sobre obediência e eu ser desobediente. Não, isso é hipocrisia. Eu tenho que falar do que vivo, do que pratico. Eu tenho que falar do que sou ou do que estou lutando para ser. Estou lutando para ser. Agora, quantos pregam, mas não vive o que prega? Até ensina, mas não pratica o que ensina. Só ensina, mas não está nem aí para viver nada do que ensinou. Não, isso não agrada a Deus, isso não glorifica a Cristo, isso não nos direciona para o céu, pelo contrário, só nos afasta. O que adianta ganhar o mundo todo e perder a própria salvação? O que adianta achar que sabe tudo e não viver nada? É para a própria condenação. Então, em nome de Jesus, deixa quem quiser falar. Quer ser mais crente, quer ser mais santo? Quero sim. Eu quero ser santo, eu preciso ser santo, eu quero ser liberto, eu quero ser transformado, eu quero chegar ao céu. Eu não quero ser apenas de uma igreja, de uma crença, de uma religião, de uma denominação. Eu não quero ser apenas um pastor de uma igreja. Eu sou pastor presidente, mas isso aí não me dá direito de viver no pecado e para o pecado. Pelo contrário, eu tenho que ser santo para influenciar outros a serem santos também. Eu tenho que ser limpo para influenciar outros a deixar ser limpo também. Eu tenho que deixar ser lavado para influenciar outros a deixar ser lavado também. Não adianta ser pastor, tem que ser liberto para ser exemplo dos fiéis. Se eu quero uma igreja que ore, eu tenho que ser o primeiro a orar, o primeiro a jejuar, o primeiro a obedecer, o primeiro a me consagrar. Eu tenho que ser o primeiro a deixar ser lavado. Qual é o exemplo que como pastor nós temos dado? Qual é o exemplo que como obreiro nós temos apresentado? Será que as pessoas têm nos seguido? Será que as pessoas têm agido conforme o que temos ensinado? Têm vivido de acordo com o que a gente tem pregado? Porque é isso que estão vendo nas nossas vidas. Porque não é o que falamos, é o que vivemos, é o que praticamos. Fala muito mais alto do que o que nós estamos falando. Então não basta ser da igreja, eu sou da igreja, tá? Mas o que adianta ser da igreja e não deixar o Espírito Santo te ter, não deixar o Espírito Santo te conduzir, não ouvir a palavra para viver, não aprender a palavra para obedecer? É perda de tempo, está caminhando para o inferno. Não sou eu que digo, é a palavra, Mateus 7, está aqui, ó, Mateus capítulo 7, a palavra vai dizer assim, ó, Mateus
capítulo de número 7. Amém? Vamos ver o que diz as Escrituras. Ó, a palavra de Deus vai dizer para nós, de Mateus 7. Ó, e aconteceu que, concluindo Jesus, Mateus 7, Mateus 7, 24, Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, amém? Diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta, prestou atenção? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e a não cumpre, aqueles que ouvem a minha palavra e não cumprem, semelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Não era para ser assim. Mas por que foi grande a sua queda? Ouviu a palavra, conheceu a palavra, estudou a palavra, aprendeu a palavra, mas não deixou ser lavado, não deixou ser santificado, não deixou ser transformado, não deixou ser conduzido pelo poder da palavra. Só ouviu, entrou no ouvido e saiu no outro. Mas olha, vai dizer assim, ó, versículo 21, Mateus 7, 21, amém? Ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Quem vai entrar no céu? Quem está na vontade de Deus. Não é quem está na igreja, não é quem é pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, reverendo, não. Vai entrar no céu é quem faz a vontade de Deus, é quem deixou ser lavado, quem deixou ser liberto, quem deixou ser transformado, quem deixou ser santificado, quem vive para praticar, quem vive para obedecer. Olha aí, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não falamos em línguas, não fizemos maravilhas. E muitas maravilhas, fizeram tudo isso, mas fizeram com o nome dele, e Deus permitiu, porque Deus honra o nome dele. Mas isso não garante salvação, não. A pergunta é: o que estamos buscando de fato? Vida eterna? Se estamos buscando vida eterna, o caminho é esse, a obediência a Cristo. O caminho é esse, perseverar na oração, na palavra, é deixar ser guiado, conduzido pelo Espírito Santo. O caminho é esse, é perseverar na vontade de Deus, para agradá-lo. Se aqui andamos com Ele, eternamente com Ele estaremos. Amém? Aleluia! Conclusão do nosso estudo. Assim como Deus tem falado ao meu coração, espero que muito mais tenha falado ao seu coração. Quando seguimos a direção do Espírito, nossa vida se torna um testemunho de amor e da graça de Deus. Outros podem ver Cristo em nós e serem atraídos a Ele. Em Mateus 5, no versículo 16, diz a palavra de Deus: Jesus nos instrui a deixar a nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Entenda que o Salmo 143:10 nos ensina a importância de buscar a vontade de Deus, de permitir que o Espírito Santo nos conduza em nossas vidas, que possamos, como o salmista, chamar a Deus para nos ensinar a fazer a sua vontade e confiar na direção do seu bondoso Espírito. A buscarmos essa orientação,
encontraremos a paz e a segurança que vem no caminhar com Ele. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te orientar, deixa Ele te direcionar, deixa Ele ser Senhor da sua vida, operando na sua vida, através da sua vida, para a glória de Deus. E que Deus abençoe a todos. Espero vocês daqui amanhã, terça-feira, 19 horas, para continuarmos estudando a palavra de Deus. E com certeza Deus está nos lavando, nos purificando, nos santificando, produzindo fé viva e eficaz nas nossas vidas. Louvado seja Deus hoje e sempre. Amém?